mais uma vez ao canal. Como prometido, hoje eu vou falar sobre mais 3 casos jurídicos irreverentes, dando assim continuidade à série que eu dei início na semana passada, chamada Loucademia de Direito. Hoje eu continuo e vou apresentar a Loucademia de Direito, parte 2. O primeiro caso que eu quero falar com vocês hoje aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, mais precisamente no ano de 1991. Não é de hoje que as propagandas de cervejas e refrigerantes se passam em lugares paradisíacos e geralmente com muitas mulheres bonitas. E um homem, lá atrás, em 91, acreditou que se ele comprasse aquela cerveja, no caso a cerveja Budweiser, se ele comprasse a Budweiser, ele teria acesso àquele lugar paradisíaco e mais, teria acesso àquelas mulheres lindas que povoavam, que habitavam aquele lugar paradisíaco. Só que essa não é a verdade. O fato dele comprar uma bebida, o fato dele ingerir uma bebida, não ia fazer com que ele tivesse acesso a um lugar paradisíaco, tropical, e muito menos tivesse acesso àquelas mulheres lindas. Então o que ele fez? Processou a produtora da Budweiser, alegando propaganda enganosa. Além disso, perda financeira, estresse emocional e dano mental. Isso é muito curioso, porque às vezes a gente confunde a ideia, a noção do que seria uma propaganda enganosa. E nesse caso, nós não podemos acreditar que esse caso ele é uma propaganda enganosa. Porque nós devemos ter em mente que a propaganda enganosa ela é muito diferente do chamado puffing, que é um artifício, um recurso que as agências publicitárias, as anunciantes fazem uso, que é esse exagero, que tem por objetivo atrair a atenção do cliente, atrair a atenção do público. Seria como a gente processar a Red Bull porque no comercial ela diz que dá asas. Todo mundo sabe que uma bebida é incapaz de dar asas a alguém. É um recurso, um puffing, um exagero daquela marca, daquela anunciante, para atrair a atenção do público e de alguma forma mostrar o quão bom é aquele produto. Mas claro que quando ele fala que dar asas, ele está querendo dizer que o produto é um produto de qualidade ou que é um produto que faz com que você pareça estar em outro lugar. É claro que um produto não vai fazer com que você tenha asas, com que você adquira asas. Isso não existe. Então, processar a Red Bull porque ela diz que Red Bull te dá asas, ou é muita ingenuidade da nossa parte, ou é muita má fé. Das duas, uma. Então a gente pode perceber que não tem nada a ver o puffing, que é muito comum acontecer, e acontece até hoje com muita frequência, com a propaganda enganosa, que está mais voltada a uma informação falsa, que não é verdadeira, sobre o produto que é vendido, sobre um componente daquele produto, uma característica ou tipo daquele produto. E não, esse recurso de mostrar lugares paradisíacos, de exagerar alguns pontos, algumas coisas do produto, não caracteriza propaganda enganosa. Como eu disse, é o chamado puff. O segundo caso, senhores, ele ocorreu no Brasil. E esse caso é muito curioso, porque em 2007, na cidade de São Paulo, uma mulher foi demitida por justa causa. E o motivo da justa causa é muito curioso. Ela foi demitida por ter peidado. Sim, a mulher foi demitida por uma flatulência. Ou seja, a empregadora entendeu o peido, a flatulência da mulher como um motivo para dispensá-la. E dispensá-la com justa causa, que é uma punição que faz com que ela perca alguns direitos trabalhistas. Não é um caso elencar quais são essas perdas, a gente pode falar disso mais à frente, mas é uma penalidade e isso acarreta algumas perdas para o trabalhador. E essa mulher, ela ingressou na justiça pedindo a reversão dessa justa causa e uma indenização por danos morais. E o juiz deu ganho de causa para ela porque, por razões óbvias, não há razão para você demitir um funcionário por justa causa porque ele simplesmente peidou. E um trecho da sentença proferida por esse magistrado deixa isso muito claro, muito nítido, que é esse trecho aqui. Para o magistrado, a flatulência, o peido, é uma reação orgânica natural à ingestão de ar e de determinados alimentos com alto teor de fermentação, os quais, combinados com elementos diversos presentes no corpo humano, resultam em gases que se acumulam no tubo digestivo e necessitam ser expelidos, via oral ou anal, respectivamente sob a forma de eructação,
arroto e flatos. Ou seja, não se pode demitir ninguém por um peido. Mas cuidado, na mesma sentença, o magistrado deixou claro que o peido em si isolado, uma necessidade fisiológica, não é motivo puro e simples para demitir alguém por justa causa. Mas aquela pessoa que peida com frequência, aquela pessoa que faz isso com intenção de incomodar, de provocar, essa pessoa pode sim ser demitida por justa causa. E segundo o magistrado, porque essa conduta vai ser equiparada à incontinência de conduta, que é uma das faltas, uma das hipóteses previstas no artigo 482 da CLT, que ensejam a demissão por justa causa, com essa perda de direitos trabalhistas. Então, sim, nós não podemos, claro, peidar com frequência no nosso local de trabalho. Mas isso acontece, é uma necessidade fisiológica e claro que uma única vez não é motivo para que você seja demitido por justa causa. O terceiro caso que eu quero falar com vocês hoje, ele também aconteceu no Brasil. E ele é muito curioso, igualmente curioso. Uma mulher pretende a anulação do casamento dela porque ela tomou conhecimento da insignificância peniana do marido. Ela namorou com esse homem por pouco mais de 2 anos. E eles não mantiveram relação sexual durante esse tempo porque, segundo ela, na petição dela, o marido era muito religioso. E a religião do marido não permitia a realização de sexo antes do casamento. Então, até a realização do casamento, ela não tomou conhecimento do tamanho do pênis do marido dela. E quando ela tomou conhecimento do tamanho do pênis do marido dela, que pode ser entendido, caracterizado como um micropênis, que segundo a literatura médica é aquele que em estado de ereção não alcança 8 centímetros, quando ela tomou conhecimento do tamanho do pênis, ela entrou na justiça para anular o casamento dela, alegando erro sobre pessoa, porque uma das hipóteses da anulação de casamento é essa existência, descoberta de um defeito físico, uma deficiência física irremediável. Só que eu não vejo essa situação, o fato do pênis do marido dela sendo um pênis pequeno, um micropênis, como uma deficiência, um defeito físico irremediável. Pesquisando, eu não consegui tomar conhecimento se esse caso chegou ao fim. Mas eu acredito que se chegou, certamente não foi dado ganho de causa a ela. Mas se não chegou, eu também acredito que isso não seja possível. Ainda que no direito tudo seja possível. Mas eu não acredito por uma simples razão. O fato do tamanho do pênis de um homem não ser muito grande ou ser menor, abaixo da média, digamos assim, isso não é motivo para que seja caracterizada uma deficiência. A medicina não entende o tamanho de um pênis, se pequeno ou grande, como uma deficiência. Então, não há razão para alegar que esse pênis pequeno é uma deficiência ou um defeito físico. E muito menos alegar que esse defeito ou deficiência física, esse defeito ou essa deficiência física, ela é irremediável. Porque a literatura médica entende que existem procedimentos cirúrgicos, alguns procedimentos cirúrgicos, que permitem reajustar, regular o tamanho do pênis. Ou seja, é possível, de alguma forma, aumentar o tamanho desse pênis, nos casos de micropênis, que é muito comum. E é muito curioso que, pesquisando, eu tomei conhecimento que no Brasil, processos sob alegação, anulação de casamento, pedidos de anulação de casamento, por essa questão de insignificância peniana, não é muito comum no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Então, quando isso aconteceu aqui, ganhou uma repercussão muito grande. Isso, o ano mais ou menos, já não consegui ver mais ou menos quando ocorreu, mas eu acredito que tenha mais de 10 anos, assim como o primeiro caso do Brasil que eu contei para vocês. E isso é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá. Só que assim, no direito, não entendem, os juristas não entendem, como eu acabei de explicar para vocês, o fato do pênis ser pequeno como uma razão para a anulação do casamento. Mas isso não significa que essa mulher seja obrigada a permanecer casada com o marido. Ninguém é obrigado a nada. Só que ela não vai poder anular o casamento dela, ela vai ter que proceder ao divórcio. Então, senhores, esses foram os 3 casos que eu queria falar com vocês hoje. E claro, não deixem de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.